Qual era a situação religiosa da Europa no período anterior a Martinho Lutero, ou mesmo durante a vida de Martinho Lutero, que pode ter provocado a reforma protestante? Como cabeça da Igreja Católica estava o Papa, que representava Cristo na Terra. O ponto alto da história do papado foi Inocêncio III, o Papa que morreu em 1216. Naquele período, o papado dirigia um movimento reformador dentro da Igreja Ocidental. Esta igreja, na Idade Média, era uma grande instituição e, teoricamente, incluía todas as pessoas da Europa Ocidental. De fato, quase sempre surgia alguma propaganda da necessidade de reformar a igreja, o que na Idade Média era algum tipo de retorno ao estado da igreja primitiva, no período dos apóstolos, no período de Jesus, ou mesmo um pouco depois, durante os pais da igreja, por exemplo. O desejo era retomar daquele momento inicial princípios como a pobreza, o combate à riqueza e o carisma dos primeiros líderes da igreja. No século XI e depois, o papado mesmo controlava o desejo de reforma, geralmente com a perspectiva de manter a igreja dentro dos padrões e limites. O desejo de buscar a pobreza do movimento de Jesus alcançou sucesso numa ordem de São Francisco, por exemplo, sobre a patronagem do próprio Papa Inocêncio III. Mas, já no fim do século XIII, aconteceu um enfraquecimento do fervor moral e da capacidade reformadora do papado medieval. Manifestou-se, então, um longo período de conflito entre papas e governos seculares, bem como um aumento da obsessão da igreja com a lei eclesiástica e com a reforma das igrejas, com a riqueza dos templos. Como parte dos problemas políticos de Roma e da Itália, o próprio papado, entre 1309 e 1377, se moveu para Avignon, na França. Ali os papas residiram durante um longo período e não mais em Roma. Em 1378, quando tentou voltar, o papado sofreu um forte cisma com papas rivais, depondo-se mutuamente. Esta situação só foi resolvida com um concílio na cidade de Constância, em 1414. Aquele concílio demitiu os papas beligerantes e, em 1417, um novo papa foi consagrado, era Martinho V. O prestígio do papado foi seriamente afetado com estas controvérsias. Esta crise influiu ainda na viabilidade de críticas e dissidências como aquelas de John Wycliffe, na Inglaterra, e John Huss, na Boêmia. Boa parte da autoridade do papado sobre as igrejas em vários estados nacionais, então, foi minada. E, a partir desse momento, monarcas nacionais, especialmente Inglaterra e França, passaram a dirigir críticas à instituição papal. À medida que o papado perdia influência na Europa, mais e mais ele se concentrava nas questões domésticas italianas. Os papas do século XV e XVI eram mais compromissados com as questões culturais e políticas italianas do que o cuidado pastoral de toda a igreja. Um dos movimentos italianos que ocupou bastante a atenção da igreja na Itália foi o fenômeno artístico e cultural conhecido como Renascimento. A partir do pontificado de Nicolau V, em 1447, e morreu em 1455, os papas se tornaram patrocinadores importantes de artistas e escritores dos seus dias. Para promover as artes, coisa que era e ainda é cara, os papas precisavam de recursos e, eventualmente, os levantava através da venda de indulgências. A partir de 1450, os papas se engajaram ainda na reforma da Basílica de São Pedro. O Papa Leão X, que foi o Papa dos tempos de Martinho Lutero, do momento inicial da carreira de Lutero, adotou, então, um esquema de levantamento de recursos em troca de benefícios espirituais na Alemanha, ali à venda das indulgências. Foi contra as implicações doutrinárias desta comercialização de bens espirituais que Martinho Lutero se levantou e entrou em colisão contra líderes da igreja, dando origem à Reforma Germânica. Esta exploração espiritual e a corrupção financeira que se manifestaram após o cisma, o grande cisma do Ocidente, bem como este novo papel do papado de patrocinador das artes, foram significativos fatores em desacreditar a Igreja Romana.
Além do envolvimento do papado na Renascença italiana, ele também se envolveu com a política de vários estados. Alguns papas vinham de importantes famílias da Itália, como, por exemplo, os Médicis. Isto acabou fazendo com que eles usassem o papado para favorecer os interesses familiares dentro de forças políticas italianas. Além deste aspecto, é preciso lembrar que o papado mesmo era um governante secular, ele governava um território ali na Itália, era o chamado Estado Papal, que tinha interesses de expandir-se como qualquer outro tipo de território naquela época. Em alguns momentos, isto acabou arrastando o papado a algum tipo de atividade militar. O Papa Júlio II, que governou o trono papal de 1503 até 1513, era um político e um guerreiro, e o seu envolvimento com armas provocou alguns escândalos na cristandade. Realmente, a conduta dos papas poderia ser motivo de escândalo em alguns momentos, como ilustra uma pequena anedota narrada por Giovanni Boccaccio, que no seu Decamerão, datado de 1349 até 1352, narrou uma crônica sobre a amizade entre dois comerciantes, um judeu e um cristão. Eles eram muito amigos, e em função da insistência do cristão na conversão do amigo judeu, este decidiu fazer um teste. Ele iria em Roma, visitar a sede da igreja e conhecer seu líder maior, o Papa. Após esta visita, ele iria retornar e tomar uma decisão. O amigo cristão, então, ficou logo desiludido. Ciente da forma como a sede da igreja se comportava naquele momento, ele acreditava que agora é que seria difícil, mesmo impossível, a conversão de seu amigo judeu. Um tempo depois, entretanto, o amigo retornou com a decisão de abraçar o cristianismo. O comerciante cristão não acreditava no que ouvia. O judeu, então, deu a explicação de sua decisão. Segundo ele, se, apesar do líder que possuía a igreja, ela ainda existia e crescia, é porque deveria ser obra realmente divina. Por isso, ele decidiu abraçar o cristianismo. Os papas, neste sentido, poderiam ser instrumentos de escândalo para esta sociedade dos tempos de Martinho Lutero. Devemos nos lembrar, entretanto, que Lutero não se revoltou contra o papado, mas contra as indulgências. No início, ele foi muito respeitoso com o Papa Leão, mas, com o passar do tempo, ele ficará cada vez mais desapontado contra os papas. Porque ele era o vigário de Cristo, e como o vigário de Cristo poderia ser tão diferente do próprio Cristo?